Descubra quem você é para herdar as promessas. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Meu amado irmão e irmã, é importante celebrarmos marcos históricos. Mas é importante entendermos que tudo aquilo que vimos no passado, se não aponta para o futuro, é apenas uma memória de algo que aconteceu. Mas existem coisas novas que Deus ainda quer fazer. Talvez existam situações que você viveu lá no passado que até hoje tem paralisado sua vida. Mas Deus te diz hoje que se você colocar essas situações na mão dele, lançar sobre ele situações que poderiam destruir a sua vida, elas serão apenas uma parte da sua história. Quando você está em Deus, aquilo que fazem contra você te impulsiona para o seu destino profético. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem para tentar te calar vão impulsionar a tua voz. Aquilo que fazem para tentar te paralisar dará a você ainda mais coragem para permanecer. Quando estamos em Deus, aquilo que tentam contra nós não é maior do que o Deus que em nós habita. Quando você está em Deus, não existe nada capaz, absolutamente nada, de te impedir a prosseguir. Porém, temos que entender os propósitos que Deus tem para nós, porque isso é a chave para que nós permaneçamos independentemente de qualquer circunstância. Aquilo que tentou parar você, se você colocar nas mãos de Deus, também vai ser só uma parte da sua história. Então celebre aquilo que Deus fez em sua vida no passado, mas traga para a sua vida expectativa e esperança em relação ao que Deus ainda vai continuar fazendo no futuro. Deus quer fazer coisas incríveis e precisamos entender que a única forma de expressarmos a verdade que carregamos é viver debaixo de uma realidade sobrenatural. Existem lugares que, se você professar a sua fé, literalmente, faz com que você corra risco de vida. E exatamente por termos tanta liberdade de professar a nossa fé, que às vezes acabamos esquecendo o quão poderoso é a verdade que carregamos. Existem pessoas que literalmente estão enfrentando a morte todos os dias para continuar caminhando com a fé que possuem. Existe um mundo que só vai crer que Deus é real quando verem Ele fluindo através de nós, fazendo sinais e maravilhas, tocando os enfermos, libertando os cativos, mudando a história. Não é uma fé passiva que se restringe a sentar no banco da igreja e ouvir uma pregação. Não é uma fé passiva que se restringe a fazer parte de uma comunidade. Mas Deus espera que nós façamos aquilo que desde a igreja primitiva começou a ser feito. Sinais e maravilhas através dos discípulos e apóstolos. Às vezes nos questionamos o porquê de sermos os únicos cristãos em determinados lugares que estamos. Mas se você é o único cristão ali, aquele lugar já tem tudo para ser transformado. A fé tem que ser ativa, os sinais e as maravilhas têm que ser cotidianos, os frutos que carregamos têm que ser reais, senão a nossa fé é só ideológica, é teórica. A fé que carregamos precisa fazer a diferença. A sua fé não pode ser a fé dos seus pais, avós, ou pautada no milagre que você viveu há 5 anos atrás. Não dá para ouvir essa mensagem e no final de tudo continuar igual, porque existe dentro de cada um de nós uma porção do DNA de Deus. Você carrega a genética de Deus.
Ele criou o homem com as próprias mãos, mas quando ele sopra a vida dentro do homem, ele está colocando dentro dele o seu próprio DNA. Isso precisa fazer a diferença na sua casa, nos seus dias, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Não tem como carregar a própria vida de Deus dentro de nós e vivermos como se Deus não existisse. Ele continua vivo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua movendo pessoas e continua mudando histórias. O problema é que nem sempre acreditamos no poder revolucionário que carregamos. A Bíblia não é um livro de histórias que fala a respeito apenas do passado. A Bíblia é um livro de marcos e feitos de Jesus que apontam para o futuro. É como se Deus falasse: você está vendo tudo que foi feito até aqui. Então, a partir de agora, o livro continua sendo escrito através de vocês. Você não pode ficar pautado apenas naquilo que aconteceu no passado. Você tem que viver coisas que a sua geração vai poder contar para as próximas gerações no futuro. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas precisamos entender que isso é uma convocação para aquilo que Ele quer fazer no futuro. Muitas vezes o que nos faz igreja é justamente aquilo que muitas vezes não estamos acessando, como viver por fé, crer em milagres, tocar em enfermos e eles serem curados, tocar os cativos e eles serem libertos, entender os fundamentos de fé que temos. Então, o ponto central é que estamos o tempo inteiro tentando entender como obedecer a Deus. Mas é impossível você obedecer se você não sabe nem o que Ele está pedindo, ou não sabendo o que Ele quer de você. Existem estudos de que entre 10 pessoas que entram na universidade, 1 vira ateu, 2 continuam firmes e 7 são abalados significativamente na sua relação com Deus. Mas entrar na universidade não afeta a sua fé, não. Só revela o quão superficial ela é. Porque alguém que na sua primeira aula de antropologia, sociologia, filosofia começa a questionar a base de sua fé, é porque nunca teve uma fé por si só, mas carregava a fé de alguém. Por exemplo, se a forma como enxergamos o inferno pode ter sido construído por alguém, quem garante que a forma como enxergamos Deus está ligado a Ele ou como Ele realmente é? É por isso que muitas pessoas são inconstantes na fé, porque não tiveram uma revelação pessoal de quem Deus é, mas continuam carregando ideias a respeito de Deus que alguém passou para elas. Toda crise afeta alguém que tem uma fé que não é pautada em uma revelação pessoal de quem Deus é, mas é pautada em uma ideia de talvez como Deus deva ser. É por isso que nos agarramos em algumas crises, acreditando que Deus está tratando o nosso caráter, quando na verdade nunca foi isso. É por isso que às vezes somos inconstantes, porque não tivemos ainda uma revelação pessoal de quem Deus é e queremos mover o sobrenatural de alguma forma, romper, viver milagres. Como? Mas entenda que a única forma de você entender quem você é antes entender quem Deus é. E o ponto central da maior crise dessa geração é a crise de identidade, é a falta de revelação de quem Deus é. Pois quando eu entendo quem Deus é, uma crise no meu relacionamento não gera em mim depressão. Quando eu entendo quem Deus é, uma falta de porta de emprego aberta não gera dúvida em mim a respeito de como vai ser amanhã. Quando eu sei quem Deus é, um diagnóstico médico não me deixa em dúvida com relação à ação de Deus. Ou uma palavra liberada contra mim não é suficiente para abafar uma promessa liberada desde o ventre da minha mãe. Quando eu sei quem Deus é, o que os críticos falam ao meu respeito
não é capaz de roubar do meu coração as sementes que o meu Criador já disse e plantou ao meu respeito. Porque eu sei quem Ele é, o que Ele pode, para onde Ele vai me levar, o que Ele prometeu, o quão poderoso Ele é, e assim eu não fico em crise nas circunstâncias. Talvez, meu irmão, minha irmã, a raiz da nossa inconstância de fé seja justamente a superficialidade da nossa relação com Deus. Uma pessoa que sabe os propósitos que tem não se diminui para conquistar alguém. Se você precisa se diminuir para chamar a atenção de alguém, esse alguém não é ninguém para você. Temos que ter identidade e autoridade. Uma pessoa que sabe quem é não se rebaixa pelas circunstâncias que enfrenta, independente do status ou lugar que esteja. O que você carrega é precioso, meu irmão, minha irmã. É a única verdade capaz de mudar a história de uma nação, capaz de impactar uma geração. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas melhores que você, mas é a graça que você tem que te dá acesso a tudo o que você vai viver. Vamos orar comigo? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora vivem uma crise de identidade. Não sabem quem realmente são. Não sabem realmente quem o Senhor é. Pois se soubesse, estariam vivendo uma vida sem limites. Uma vida que Jesus morreu para que vivêssemos. Uma vida de paz, amor e abundância. Muitos estão vagando dentro de uma igreja e não têm uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Não o conhecem em espírito e verdade e se encontram tristes e deprimidos. Senhor amado, que esta seja uma mensagem para despertar esses corações, para realmente mudar realidades. Que o seu Santo Espírito toque essas almas e que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança em suas vidas. Que elas se conscientizem com relação ao poder e autoridade que possuem em Cristo Jesus. E que a vida delas nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. E se você gostou, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, pois a nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.